Imagine um mundo onde nada é o que parece, onde líderes políticos, celebridades e até mesmo pessoas comuns poderiam estar escondendo um segredo inimaginável. Estamos falando dos reptilianos, uma suposta raça alienígena de aparência reptiliana que, segundo teóricos da conspiração, vive entre nós, camuflada sob a forma humana. Essas criaturas teriam a habilidade de mudar sua aparência, influenciar decisões políticas e manipular economias inteiras. Muitos acreditam que figuras de poder, como presidentes, monarcas e até estrelas de Hollywood, fariam parte desse grupo secreto. A teoria se popularizou ao ponto de despertar fascínio e medo, gerando debates intensos sobre até que ponto conhecemos a verdadeira natureza daqueles que estão no topo da pirâmide social. O mito dos reptilianos ganhou força principalmente através dos escritos de David Icke, um ex-apresentador britânico que se tornou uma das figuras mais conhecidas quando se fala em teorias da conspiração. Icke afirma que esses seres são originários de constelações distantes, como Draco, e que há milhares de anos dominam a Terra em segredo. Segundo ele, a realeza britânica, presidentes norte-americanos e até artistas internacionais seriam descendentes diretos desses seres reptilianos, mantendo a humanidade em constante estado de manipulação. Para muitos, isso parece ficção científica. Já para outros, é a explicação perfeita para os segredos obscuros da política global e da indústria do entretenimento. Os defensores dessa teoria apontam para provas visuais que circulam na internet. Vídeos de entrevistas em que os olhos de certas celebridades parecem mudar de forma, escamas que surgem rapidamente na pele durante transmissões ao vivo, ou até falhas estranhas em câmeras que mostrariam sua verdadeira identidade por alguns segundos. Muitos acreditam que não se trata de falhas técnicas, mas sim de breves momentos em que os reptilianos não conseguem manter sua camuflagem. As redes sociais ampliaram ainda mais esses relatos, transformando simples boatos em discussões virais que atraem milhões de curiosos. Mesmo sem evidências concretas, essas imagens se tornaram combustível para a crença de que algo muito maior pode estar acontecendo nos bastidores. Mas, qual seria o objetivo desses supostos reptilianos? A teoria sustenta que eles buscam o controle total da humanidade. Através da política, controlariam países inteiros, decidindo guerras, crises econômicas e até catástrofes globais. No entretenimento, influenciariam tendências culturais, moldando opiniões e comportamentos. Tudo isso teria como finalidade a manutenção de um rebanho humano facilmente manipulado, enquanto eles permanecem ocultos. Para os conspiracionistas, nada do que vemos nos noticiários ou nas redes sociais seria totalmente confiável, já que tudo estaria cuidadosamente planejado para manter as pessoas distraídas e submissas. É como se o mundo fosse um gigantesco palco, e nós apenas espectadores de uma peça controlada por uma elite alienígena. Apesar da falta de provas científicas, essa teoria continua viva e extremamente popular. Parte disso vem do fascínio humano pelo mistério, pela ideia de que existe algo além do que conseguimos compreender. Outra parte se explica pela desconfiança em relação a governos e grandes corporações, que já provaram em diversos momentos da história que são capazes de manipular informações em benefício próprio. Para quem acredita, pensar em reptilianos seria apenas um passo além dessa realidade, uma metáfora que se mistura com o sobrenatural. No fim, a teoria dos reptilianos não é apenas sobre extraterrestres, mas também sobre o medo do desconhecido, o poder invisível e a eterna pergunta: será que realmente conhecemos quem está nos governando? Um dos aspectos mais intrigantes dessa teoria é a suposta ligação dos reptilianos com antigas civilizações. Há quem afirme que povos como os sumérios já mencionavam deuses serpentes ou entidades reptilianas em suas tábuas de argila, algo que teria sido interpretado como simples mitologia, mas que na verdade seria um registro histórico da presença desses seres na Terra. Em diferentes culturas, de dragões na China
até divindades em forma de cobra na América Central, encontramos referências a criaturas reptilianas associadas ao poder e ao controle. Para os teóricos, isso não é coincidência, mas sim uma prova de que essas entidades acompanharam a humanidade desde seus primórdios, moldando religiões, tradições e até sistemas de governo, sempre se mantendo como figuras dominantes nos bastidores da história. Outro ponto que alimenta essa crença é a ideia de que os reptilianos seriam mestres da manipulação genética. Segundo essa visão, eles teriam alterado o DNA humano em eras passadas, criando híbridos capazes de se disfarçar perfeitamente entre nós. Essa explicação serviria para justificar por que certas linhagens de famílias poderosas, como dinastias reais ou clãs políticos, permanecem no poder por séculos. Para quem acredita, essas famílias seriam descendentes diretas dessa fusão entre humanos e reptilianos, mantendo suas posições estratégicas como guardiãs da dominação mundial. Essa teoria também reforça a narrativa de que nada acontece por acaso e que até mesmo os líderes que surgem de forma repentina no cenário mundial já fariam parte desse grande plano orquestrado há milênios. Entre os casos mais famosos que alimentam a teoria reptiliana estão episódios envolvendo personalidades de destaque na política mundial. Vídeos de presidentes em transmissões ao vivo, nos quais seus olhos parecem se transformar brevemente em fendas reptilianas, se espalharam pela internet e se tornaram verdadeiros fenômenos virais. Alguns acreditam que esses momentos seriam falhas na camuflagem, enquanto outros explicam como simples distorções digitais. Ainda assim, para os defensores da teoria, a coincidência é grande demais para ser ignorada. Há também histórias sobre discursos em que líderes revelariam mensagens subliminares, como se estivessem, de forma sutil, demonstrando fidelidade a uma força superior. Essa narrativa fortalece a crença de que os governantes não estão realmente no comando, mas sim obedecendo a mestres ocultos. No mundo das celebridades, a situação não é diferente. Cantores, atores e influenciadores digitais são constantemente alvos de acusações de que fariam parte da agenda reptiliana. Vídeos com edições de supostas transformações nos olhos, na pele ou até em expressões faciais dessas estrelas são amplamente compartilhados nas redes sociais. Além disso, muitos fãs notam símbolos estranhos em clipes musicais, premiações e até no figurino de artistas famosos. Esses sinais, interpretados como códigos, alimentam a teoria de que a cultura pop seria usada como ferramenta de manipulação em massa, controlando o comportamento das novas gerações. A ideia de que a música, o cinema e a moda seriam meios sutis para espalhar mensagens reptilianas dá ao mito ainda mais força, principalmente entre os jovens que buscam explicações alternativas para o sucesso repentino de certas personalidades. Outro elemento importante dessa teoria é a presença dos reptilianos em locais considerados estratégicos ao redor do mundo. Muitos afirmam que bases subterrâneas secretas estariam espalhadas por regiões isoladas, como desertos e áreas militares restritas. Um dos locais mais mencionados é a famosa Área 51, nos Estados Unidos, constantemente associada a encontros alienígenas. Além disso, cidades subterrâneas e túneis antigos em diferentes continentes são vistos como possíveis esconderijos desses seres. Para quem acredita, eles não apenas se misturam entre nós, mas também mantêm centros de operação escondidos, de onde coordenariam suas ações globais. Esses lugares seriam intocáveis e altamente protegidos, justamente para evitar que humanos comuns descubram a presença dessa suposta elite alienígena. Há ainda aqueles que relacionam os reptilianos a fenômenos misteriosos registrados no céu. Avistamentos de objetos voadores não identificados, luzes estranhas e até encontros próximos com seres não humanos são constantemente ligados a essa narrativa. Segundo alguns teóricos, esses avistamentos não seriam visitas eventuais de extraterrestres, mas sim o movimento das próprias naves reptilianas que já estariam na Terra há milhares de anos.
Essa ligação com os OVNIs cria um elo entre duas das maiores teorias da conspiração, tornando a crença nos reptilianos ainda mais complexa e atraente. Afinal, se acreditamos na possibilidade de vida extraterrestre, por que não considerar que alguns deles já vivem infiltrados em nosso planeta, ditando regras invisíveis que controlam a humanidade? Muitos teóricos afirmam que os reptilianos estariam diretamente ligados às maiores tragédias e crises globais da história recente. Guerras, pandemias e colapsos econômicos não seriam eventos naturais ou inevitáveis, mas sim peças cuidadosamente posicionadas em um tabuleiro de manipulação. O objetivo, segundo essa narrativa, seria manter a humanidade em constante estado de medo e dependência, já que sociedades fragilizadas são mais fáceis de controlar. Alguns chegam a apontar que os reptilianos utilizariam esses eventos para alimentar-se da energia negativa gerada pelo sofrimento humano, transformando dor e caos em combustível para sustentar sua dominação. Essa explicação mística, ainda que sem provas concretas, é repetida em fóruns, livros e documentários alternativos, reforçando o caráter sombrio desse suposto plano alienígena. Há também a crença de que os reptilianos controlam a mídia e a tecnologia de forma direta. Redes de televisão, jornais e até as grandes plataformas digitais seriam apenas ferramentas criadas para manipular opiniões e silenciar vozes que tentam revelar a verdade. Teóricos sugerem que até mesmo algoritmos de redes sociais seriam programados para favorecer certos conteúdos e ocultar informações que poderiam expor a existência desses seres. Isso daria a eles um controle absoluto sobre o que pensamos, acreditamos e até sobre as nossas escolhas diárias. Para os defensores da teoria, cada notícia de crise, cada escândalo e cada tendência viral pode ser apenas mais uma engrenagem da máquina de manipulação que mantém a humanidade sob vigilância constante. E quando falamos de pandemias, a teoria reptiliana ganha contornos ainda mais polêmicos. Alguns afirmam que vírus globais seriam criados ou liberados intencionalmente, não apenas para reduzir a população mundial, mas também para testar a capacidade de obediência das massas. A ideia é que, a cada crise, os reptilianos mediriam até onde os humanos estão dispostos a obedecer sem questionar, preparando o terreno para um domínio ainda mais rígido no futuro. Esse tipo de afirmação, apesar de controversa e sem evidências científicas, encontra eco em grupos que já desconfiam das instituições globais, tornando-se combustível para teorias ainda mais radicais. Em relação às guerras, muitos acreditam que os reptilianos seriam os verdadeiros responsáveis por conflitos internacionais. Não importaria o motivo aparente, petróleo, território ou religião, pois por trás de cada batalha estaria o interesse em gerar caos, dividir nações e enfraquecer sociedades. O sangue derramado, segundo essa visão, seria parte de um ritual sombrio que fortaleceria esses seres com a energia da destruição. Essa explicação dá uma nova camada ao velho ditado de que a história é escrita pelos vencedores, pois, para os conspiracionistas, os vencedores nunca foram realmente humanos, mas sim reptilianos que manipulam os bastidores da política e da economia global. Assim, nada do que vemos nos livros de história seria tão simples quanto parece.